Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Meu boa noite, meu abraço para todos vocês. Novamente estamos aqui em nossa união de pensamentos, dando continuidade ao estudo do livro Vida Plena, da nossa irmã Joana de Ângeles. E hoje vamos comentar o capítulo 25, cujo título é Também é Caridade. Olha que coisa importante a gente dar início ou ter esse grande tema no capítulo. Também é caridade. O que a Joana quis dizer com também é caridade? O que é que eu compreendo, o que eu entendo? Qual é a minha definição de caridade? O que é caridade? Caridade é desapego? Caridade é doar coisas e objetos que não me servem mais? Mas quais seriam os estados dessas coisas e objetos que eu dou? Uma geladeira quebrada, um fogão quebrado, uma roupa rasgada? Olha que coisa. A Joana vai fazer uma análise e vai dizer o seguinte: nós nos convencionamos, fomos ao longo do tempo sendo convencionados, que é uma convenção, a dar como caridade o usado. E entendendo que nós estávamos fazendo o exercício de desapego e que aquele usado iria servir a terceiros. Que a Joana traz um conceito muito interessante. Quem seriam esses terceiros que vão receber as coisas e os objetos, as roupas, os utensílios que não me servem mais? Então, a Joana vai chamar esse terceiro de pobre remendão. Olhe que conceito, pobre remendão. Muito bem, todas as vezes que nós formos doar, no nosso exercício de desapego, arrumando nossos guarda-roupas, reformando nossas casas, querendo comprar algo novo, trocar uma poltrona por outra, que a gente precisa olhar o estado desses objetos, dessas coisas. Observar se a roupa está com os botões, não está rasgada, porque se tiver, a gente coloca o botão, conserta a roupa, lava a roupa, leva a cheirosinha, porque outros vão usar. Mas a nossa irmã Joana, ela compreende que essa convenção do uso da caridade, ela tornou-se um hábito. E é um hábito que vem de muito tempo, de muitos séculos. E que nós fazemos assim: hoje eu vou fazer a caridade, eu vou arrumar meu guarda-roupa, tirar as peças que eu não quero mais e eu vou doar. Então ela pede para que a gente pare. Realmente você está fazendo a caridade? Ou você está se livrando de objetos que não lhe servem mais? E ela faz um outro pensamento. Você já pensou que se você estivesse no lugar do pobre remendão, que alegria você não teria se recebesse objetos originais? O que seriam esses objetos originais? Objetos novos, um fogão novo, uma geladeira nova, uma roupa nova, uma toalha de banho nova, um lençol novo, um calçado novo. Vocês estão entendendo? Então, ela coloca o pobre remendão como o centro para a gente entender que esse pobre remendão também precisa de caridade. Mas não essa da convenção, que o hábito nos tornou seres sem empatia, seres murchos de solidariedade, murchos do exercício de fraternidade, por entender que aquele outro que renasceu naquela condição de necessidade, e que não teve condições físicas e intelectuais de prover a sua família, de modo a que nada faltasse para todos, é uma lição, é uma aprendizagem que ele está vivendo, que nós certamente já estivemos nessas condições e que qualquer um de nós poderá estar, não é? Porque são lições para o nosso processo evolutivo, para o nosso crescimento moral.
Por isso que a Joana diz, também é caridade. Então, a caridade moral que se faz em relação, por exemplo, às mágoas, se você acolhe a mágoa, você adoece. Mas aquilo que lhe magoou, a fala de alguém, um gesto de alguém, a Joana diz que a gente precisa estar alerta para isso, porque é aí onde entra a verdadeira caridade moral. Quando eu desculpo, eu perdoo, eu compreendo o estado do outro e não me afeto. Olha, é uma proposta muito boa, mas é um processo de aprendizagem para nós que já entendemos que estamos reencarnados para cuidar de nosso processo evolutivo. Então, precisamos estar alertas, discernidos para aquilo que vamos fazer com o que em relação ao nosso desapego, em relação ao nosso carinho pelo outro, o que vamos fazer em relação de também é caridade. A Joana disse o seguinte, que o pagamento, né, que o pagamento de promessa, o pagamento de promessa é um conceito que nós aprendemos há muito tempo, né? Então vocês já vivem, ainda existem as romarias para pagar promessa, que é aquele estado, eu faço um contrato com a divindade, pode ser com os santos, não importa, né, com quem. Então eu quero primeiro receber para depois eu pagar a promessa. Então eu faço promessa de velas, eu faço promessa de andar de joelho, de ficar o dia inteiro sem se alimentar. E já vi essa promessa, né? Hoje eu só vou beber água. Todo o alimento que eu ia me alimentar, eu vou doar para quem precisa. Agora imagine se a pessoa come pouco. Que adianta uma colher de arroz para quem está com muita fome? Então, são coisas, são ações, são comportamentos incabíveis. A Joana disse que nós trocamos, culturalmente falando, com o tempo, esse conceito de pagar a promessa por um conceito mais evoluído, de tornar o pobre remendão um cidadão. Aí a gente troca de pagar a promessa pelo conceito de cidadania. E aí o pobre remendão continua remendão. Só trocamos palavras, só usamos linguagem. Olha, é para a gente parar para pensar. Ela disse que aquela outra informação de que Deus ajuda quem ajuda, né, que é uma informação que passa de boca em boca, é uma caridade interesseira, porque eu vou ajudar os outros no interesse que Deus me ouça, né? E depois, aqui não está no texto, né? Sou eu fazendo uma ilação, a gente desencarna, chega no mundo espiritual, e eu já ouvi isso em reunião de desobsessão, a pessoa era muito poderosa, então pedia ao padre, pagava uma quantia muito boa, para que todo domingo ele dissesse na missa o nome dela, e dizendo que aquela missa ele tinha que anunciar, era em memória de Dona Fulana de Tal. Então ela chega ao mundo espiritual e ela não encontra os serviçais, ela é acostumada a ser servida, ela não encontrou os serviçais. E ela volta muito revoltada e começou um processo, né, obsessivo contra o padre, que em suas missas, né, em suas preleções, ele falava dessa compensação de Deus, né, de mandando rezar as missas, aliviava o espírito e assegurava um lugar no céu. Ela não encontrou o céu prometido. Então ela se volta com muito ódio, muita raiva, e para algumas pessoas também, né, que eram as amigas, as companheiras da igreja, e um processo obsessivo se instalou, e encaminhada essa senhora para a reunião mediúnica, ela procurava a sua cadeira no céu, e ela não tinha encontrado. Então isso tudo a Joana vai dizer,
foram informações que nós recebemos. Olha, essa é uma delas, né? Deus ajuda quem ajuda. Então, ela ajudava em vida e depois de morta, deixando uma quantia muito grande, né? Deixou em testamento, para que as missas continuassem sendo rezadas para assegurar a sua cadeira junto de Deus. Então, a Joana, ela vai contar uma fábula muito interessante, que ela diz que é uma antiga fábula, né? Que um homem muito, muito pobre morava num reino, que o rei era muito bondoso, tentava ajudar a todos. Então, quando ele estava muito faminto, muito necessitado, ele ia ao rei e pedia socorro. Chegava o inverno, ele ia pedir, né, cobertores, ele ia pedir umas roupinhas mais quentes e mais alimentos, né, para que ele não morresse de frio ou de fome. E assim ele fazia sempre. Um dia, quando ele estava adoentado, bastante adoentado, ele foi pedir socorro ao rei. E quando chegou lá, né, o atendente, né, que atendia lá no portão da entrada do palácio, falou: o rei não vai poder receber o senhor hoje. Ele, por quê? Porque o rei está na capela orando. Ele aí olhou e disse: ah, então ele foi conversar com Deus. Se ele foi conversar com Deus, eu entro na capela e eu vou esperar ele terminar a conversa com Deus para poder eu fazer meu pedido para ele e ele me socorrer. Ele entra, ele senta direitinho atrás e ouve o rei falar em voz alta, né, pedindo a Deus que o ajudasse, porque ele estava com muitos problemas, ele não sabia como solucionar os problemas e não sabia como resolver as necessidades que deveriam ser atendidas do povo do seu reino. E ele, quando viu aquilo, ele pensou assim: ah, se o rei, que é meu provedor, ele vem para a capela pedir diretamente a Deus, então eu não preciso mais pedir ao rei, eu também vou pedir a Deus que me socorra e me ajude. É uma pequena fábula, né, que ela conta aqui para dizer que todos nós somos necessitados de caridade. Porque a caridade é o sentimento, olha como ela fala, de cooperação amorosa que nos arrasta à solidariedade e a muitos outros aspectos. Tá vendo? A caridade é o sentimento de cooperação amorosa. Na hora que eu me desapego sem cooperação amorosa, quem tem cooperação amorosa não doa um sofá velho, sujo e mal cheiroso. Quer doar? Mande lavar, mande trocar o forro e doe limpo e cheiroso. Olhe, é isso que a Joana está falando. Aí sim você está demonstrando uma cooperação amorosa. E não malas, sacos de roupas imprestáveis, muitas vezes apodrecidas, fedidas, que chegam às instituições de caridade, porque foi doado por A, por B, por C, e a pessoa ainda quer um retorno, né, daquela doação que foi feita, quer saber se chegou ao seu destino. No Grupo Espírita Casa de Guará, nós criamos o hábito há muitos anos de toda a entrega de objetos. Né? Nós temos um funcionário, José, ele é encarregado de fazer a vistoria no recebimento. E ele, então, às vezes vai na casa das pessoas e elas pedem que, né, venha pegar aqui na minha casa uma geladeira, um fogão, isso e aquilo, um sofá, uma cama, um colchão. Ele faz a vistoria e ele é autorizado pela diretoria do Grupo Espírita Casa de Guará a verificar se os objetos estão em estado bom para doação e que não gere nenhuma despesa para a Casa de Guará. Porque, veja, eu estou dando em caridade. Se a instituição acolhe, ela não vai repassar naquele estado que os objetos estão. Vai mandar consertar o fogão, vai mandar consertar a geladeira, né? E aí vai mandar consertar a cama, o berço. E isso gera um custo. A Joana vai dizer, todas as vezes que nós agirmos desse modo,
não estamos demonstrando compromisso nem um sentimento amoroso para com os outros. Quando as pessoas entregam sacolas, malas de roupas, nós abrimos essas sacolas e malas de roupas, vou dizer para vocês, com luvas, porque muitas vêm em estados deploráveis. Elas não entram em nossa instituição. Dali da varandinha, elas são colocadas em sacos de lixo para o lixo levar. Nós já recebemos muita coisa nesse estado. E ficamos orando para a pessoa que doou, que ela alcance esse patamar de amorosidade, para perceber que aqueles objetos não estão imprestáveis, saindo de sua casa, indo para uma instituição, para ser doados para os pobres remendões. Aqueles pobres remendões de antigamente, para aquelas pessoas que estão no esforço da trajetória evolutiva de abraçar todos carinhosamente, como irmãos que precisam do nosso carinho, porque também nós precisamos, nós outros todos precisamos, em momentos definidos de nossa existência, a gente precisa dessa sustentação. Não é só amorosa, mas também pecuniária, mas também de objetos, mas também de uma feira, de medicação, em momentos difíceis de nossa vida. Todos nós, acredito que estamos aqui, estudando o texto de Joana, já vivemos essas experiências em algum momento da nossa vida. Ou vivemos para receber, ou vivemos para doar, para ajudar. Mas já vivemos. A Joana diz que não tem jeito, já vivemos. Ela vai nos alertar que a caridade ela vai além da doação. Olha que coisa. Então, quando eu estou fazendo doação, quando eu faço uma doação, eu estou cumprindo um dever humano, humanitário, né? Um dever de irmão para com irmão. Porque ela diz que a caridade vai além, olha, de tudo isso, né? Vai além da doação. Se a caridade vai além da doação, onde ela vai se esbarrar? Aí é que ela diz que a maior caridade é a caridade moral. É aquela caridade que você não se magoa, porque os outros te jogaram pedras. Que você sabe que a pedrada veio de lá. Não foi você que jogou. Mas a Joana chama atenção que nós precisamos fazer as nossas reflexões diárias para observarmos quando nós jogamos as pedradas. Quando nós usamos a linguagem para ferir, para magoar, quando usamos o verbo, né, para fazer implicações, apontamentos de defeitos que a gente imagina que o outro tenha, né, porque tudo parte de uma projeção pessoal para o outro, e eu não consigo enxergar no outro o que eu não tenho dentro de mim. É aquela história, fulano é boazinha, fulano é bonzinho, mas, olhe, o mas sempre será seu, sempre será seu. Porque ali você vai apontar, vai fazer um julgamento daquilo que mora em você. E por isso você reconhece, e por isso você joga. Porque o inconsciente quer se livrar da dor de abrigar esse desamor. Viu? Como a nossa irmã Joana é uma danadinha, a irmã Joana ela vai falar o seguinte, que ela vai falar aqui nessas virtudes, né, teologais. Quando a gente vai trabalhar com as virtudes teologais, nós vamos nos lembrar de uma escola filosófica que é a escolástica. As virtudes teologais são 3 e foram idealizadas pelo nosso irmão Tomás de Aquino e estão lá no livro chamado Suma Teológica. É a fé, a caridade e a esperança. Né? O nosso irmão Tomás de Aquino, ele defendia que quem praticava as virtudes teologais teria o seu cantinho no céu. Fé, caridade
e a esperança. É muito bonito, né? O livro também é fantástico de você ler, que não é uma linguagem muito rebuscada, não. Tomás de Aquino era muito inteligente e a proposta dele, né, quando ele funda a escolástica, ele era chamado o príncipe da escolástica, imagina. Né? Um padre católico, filósofo, que tentou juntar a razão grega, da filosofia grega, com a fé católica, apostólica romana. Então ele começa esse movimento lá pelo século XII, né, segundo os historiadores, e esse movimento ele vai até mais ou menos o século XVI, mas para alguns historiadores esse movimento iria do século IX ao século XIII. Né? O início mesmo foi o século IX. Para outros, houve uma extensão do movimento das virtudes teologais até o século XVI. Aí a gente vai lembrar que no século XVI foi o século da descoberta do Brasil, né, das Américas. Então é uma coisa muito novinha, muito para cá. Esse movimento das virtudes teologais defendida por Tomás de Aquino levou mais de 500 anos. Então eu fico imaginando quantas vezes a gente desencarnou e encarnou, morreu e voltou, e estávamos estando no catolicismo, ou mesmo já tendo ou vivendo as experiências do luteranismo, por exemplo, né? Nós estávamos abrigados dentro dessas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, são as virtudes teológicas. Então ela faz uma proposta de que essas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, elas sejam transformadas em conduta moral. Como é que a gente faz isso? A fé. Quantas pessoas não têm uma meta, um planejamento, acredita, não tem essa fé de acreditar, eu posso. A primeira vez que experimenta a frustração, desaba. Aí foge, vai tornar-se um deprimido, depois um depressivo, e vai criando mil coisas. Né? Hoje nós estamos vendo aí esse movimento todo de falta de fé. Né? A pessoa não tem uma diretriz, porque o existencialismo que plantou o homem no mundo, ele trouxe uma figura muito interessante, que foi a figura, pensando em Heidegger, que é um filósofo, do Dasein. Quem é esse Dasein? Para Heidegger, era um homem incompleto. Era um homem que carregava uma dor tremenda no mundo. Era um homem da angústia. Mas como curar esse homem da angústia? Como trazer uma completude para esse Dasein? Ele tem que sair do materialismo, porque a virtude teologal, fé, vai lhe impulsionar. Eu caí dessa vez, eu errei, mas eu vou me reerguer. É aquela história de Paulo de Tarso, né? Mesmo com os joelhos desconjuntados, prossiga, vá, levante, se esforce, porque senão nós somos cooptados, né? Pelos processos depressivos, depois obsessivos, e vamos destruindo a nossa própria vida. Muitas vezes tomados por ideologias estapafúrdias, não é? Que estamos aí vivendo agora, né? Para lembrar um movimento LGBTQIA+, em que há uma confusão na mente de adultos, uma confusão na mente de adolescentes que querem levar até as crianças para a mudança de sexo, trabalhando com uma ideia de identidade que, na verdade, é para destruir o processo identitário da pessoa. Então, quer destruir o processo biológico. A Joana diz, a gente precisa procurar se adaptar no corpo biológico que a gente trouxe, embora a sua construção psicológica possa ser feminina ou masculina. Ela diz que a humanidade ainda não aprendeu a encontrar esse equilíbrio
Então, o que é que acontece? Desarvorada, procura destruir a aparência do corpo. Ah, eu sou um corpo biológico feminino, mas em mim, eu sou um homem. Então, eu vou arrancar tudo, né? O útero, eu vou arrancar as trompas, eu te retiro os seios, eu mutilo o corpo biológico, tentando encontrar uma identidade que, segundo pesquisas reais, agora do ano de 2021, mostra essa comunidade no planeta Terra, jamais envelhecida, desesperadas, porque eles não conseguiram encontrar quem realmente eles pensavam que eram, e aí foram para os caminhos das drogas, de todo tipo, do alcoolismo, pelo caminho do suicídio, das depressões. E mais confusão trouxeram para si. E eu fico imaginando, meu Deus, que loucura, não é? Esse momento de transição do planeta. Que loucura. Quanta piedade a gente tem que ter, quanta oração, né? E quanto a gente precisa se preparar, entendendo a alma humana sob o ponto de vista da psicologia, da psicanálise, onde você melhor se abrigar, sob o ponto de vista da fé, né? Da caridade. A fé, vamos ter fé, vamos pegar, segurar na mão de Jesus, segurar na mão dessas entidades que sabem mais do que a gente, que enxergam muito mais do que todos nós, para que nos inspire. Pela fé a gente vai em busca, né? E que a gente então nos inspire a encontrar o ponto de equilíbrio. Pela esperança, a gente não deixa a peteca cair. Então a gente continua na oração. Quando os pensamentos vierem desencontrados, desestabilizados, quando a gente ouvirmos, especialmente na internet para os adolescentes, esses convites desastrosos de confusão na personalidade, que são personalidades que estão ainda em construção. A gente precisa ter a esperança que tudo passe. E a caridade? A caridade é para abrigarmos em nosso coração, em nossa esfera moral, ético-moral. E que é verdade. Dentro do processo evolutivo, o livre-arbítrio é uma lei. Mas vamos então trabalhar para que as nossas escolhas dentro do livre-arbítrio não sejam escolhas sem antes pensar, sem antes ter um amadurecimento do discernir o que é mesmo que eu quero para mim. Mudando o meu corpo biológico, eu mudo o ser que eu sou? Masculino no corpo feminino ou feminino no corpo masculino? Ou então, por outras razões, esteja em confusão mental, sem saber que destino dar sua vida? É um momento muito difícil que a gente está vivendo. Por isso que a Joana vai fazer a proposta. Também caridade. Olha o quanto a gente tem que abrigar, né, em nossos corações, em nossas orações, essa multidão de jovens no planeta Terra. Essa multidão de adultos desconectados das virtudes teologais. Fé, esperança e caridade, nessa perspectiva é que a Joana trabalha conosco, não é? Então, ela vai dizer o seguinte, que ela vai fazer uma proposta e diz para que a gente não se preocupe com os outros. Ela diz assim, faze tu a tua parte. Porque cada um há de fazer por seu tempo. Então, qual seria a minha parte? É fazer sem esperar respostas, sem esperar devolutiva, sem esperar louvaminhas, sem esperar reconhecimento. Vai fazendo e vai andando, vai caminhando. Novos projetos vêm surgindo, né? Novas oportunidades aparecem. Aquele adágio antigo,
fechou uma porta, abre duas janelas, fechou a janela, abre uma porta. Eu, com mais de 70 anos, já vivi essas experiências várias vezes, quando tudo parece neblina, tudo parece fechado, de repente é um novo dia. E olhe, lá vem algo que aparece. Lá vem uma oportunidade que surge e a gente precisa estar meio tranquilo, meio calmo, para perceber que ali é uma oportunidade de crescimento moral, de crescimento espiritual. Então a Joana diz, faze tu, porque os nossos compromissos éticos e sociais, eles precisam estar matizados de amor. Eu acho tão linda essa linguagem dela. Como matizar de amor meus compromissos éticos, meus compromissos sociais, meus compromissos morais? Olha quanto conceito ela trouxe para a gente. Do pobre remendão, né? Do compromisso matizado de amor, que é a nossa proposta de hoje, quinta-feira à noite, no Grupo Espírita Casa de Guará. Olha que lindo. E ela vai fechar trazendo Jesus, fazendo a gente voltar muitos séculos, 2 milênios atrás. Ela pergunta, cadê Anás? Por onde anda Caifás? Onde está aquele soldado direto de César, que estava ali para receber as ordens de Anás e Caifás, sob a autoridade de César, que conduziram Jesus ao madeiro lá no Gólgota? Qual foi a lembrança, os ensinamentos e a conduta que deixaram pelo mundo? Só Jesus. Jesus foi ao Gólgota, destruído, biologicamente amassado, né? Sangrando, aquelas vestes numa cruz, dá a mão aos ladrões, o povo prefere Barrabás e troca por Jesus. Então, olha que troca. Nós estamos sempre trocando as agonias do mundo, as angústias do mundo, pelo maior amor que já houve na terra. A gente troca Jesus por todas as angústias, todas as dores, todas as desesperações. E não enxergamos que tão próximo a nós está o amor matizado de Jesus. E assim, meu querido, esse Jesus que continua socorrendo a todos nós, né? E que nós até hoje não compreendemos, porque temos muita dificuldade em pôr em prática os ensinamentos tão singelos dele. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos dê uma semana de discernimento, de muita luz, de muita tranquilidade, para prosseguirmos em nossa trajetória. Que assim seja.